Pessoal do canal Procurando Ideias com Pen, Procurando Ideias, hoje eu trouxe para vocês essa linda bolsinha de mão ou de ombro, muito linda, gente, muito fácil de fazer, super prática. Tenho certeza que vocês vão gostar de mais esse projeto agora para o final do ano. Espero que gostem e que vocês façam sucesso com essa bolsinha. Deixe um like aí para mim, se inscrevam no canal e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Vamos lá ao passo a passo. Para este projeto vou usar esse fio, é o fio náutico, essa espessura aqui é 2,5 milímetros, mas vocês estão livres para usar o fio que vocês preferirem, tá bom? Vou usar também uma agulha de crochê 4 milímetros, uma tesoura, 2 mosquetões para alça e uma agulha de tapeceiro. Então, eu já adiantei aqui a parte da minha bolsa. Como esse fio, que é o fio náutico, bem brilhoso, tá vendo? Vai dificultar um pouquinho vocês a visualizar. Então, eu resolvi fazer essa parte aqui. E agora eu vou ensinar para vocês com outro fio. Só para vocês terem uma visualização melhor. Vou usar aqui o barbante número 6. Então, lá no projeto original, eu fiz 26 correntinhas, só que aqui eu vou fazer menos. A única dica que eu dou para vocês é para fazerem sempre número par de correntinhas, porque fica mais fácil depois, quando a gente for lá em cima, tiver que fazer uma divisãozinha, tá? Então, aqui eu faço aquele nozinho corrediço, tá? Que a gente não conta como ponto. E a partir daqui, eu vou fazendo as correntinhas. Eu vou fazer um númerozinho aqui que dê para vocês visualizarem bem. Só que lembrando a vocês, lá na original, eu fiz com 26 correntinhas. Depois eu vou dar as medidas, porque vocês podem usar fios diferentes. Aí eu dando as medidas, vocês seguem pela medida e acompanhando o vídeo, porque como é feito, vocês vão sempre fazer de acordo com o que eu orientar aqui, independente da quantidade de correntinhas que vocês começarem. Fiz aqui 16 correntinhas. Aí, o que acontece? Eu faço agora uma correntinha e vou aqui, ó, na correntinha 16 e vou fazer um meio ponto, que é o ponto com laçada, 2 meios pontos. Tá? Fiz 2 meios pontos, fiz uma correntinha e 2 meios pontos. Agora, eu vou trabalhar um meio ponto para cada ponto de base, até chegar lá, faltando um para terminar. Fiz aqui os meios pontos, faltou uma correntinha para terminar. Agora, nessa última correntinha, nós vamos trabalhar, ó, um meio ponto, 2. Esse fio tá desfiando um bocadinho, 2 meios pontos. Deu para enxergar? Fiz os 2 meios pontos, agora nós vamos virar, porque nós vamos trabalhar desse lado. Então, eu faço mais 2 meios pontos, que representam o outro lado, no mesmo ponto de base. Então, nesse ponto aqui, da beiradinha, eu fiquei com 4 meios pontos. Agora, nós vamos trabalhando escondendo esse fiozinho aqui. E vamos trabalhar um ponto para cada ponto de base seguinte. Então, eu vou trabalhar um ponto, que é o meio ponto, para cada ponto da outra lateral, tá? Que eles vão casar aqui um com o outro. Só para orientar vocês. Eu fiz 16 correntinhas, fiz uma correntinha só para subir aqui e virar. Essa correntinha a gente não conta depois, né? Depois que eu fiz as 16, eu fiz mais uma, mas essa aí a gente não conta. Então, eu fiz 16, na última da 16, eu fiz 2 pontos, e depois eu fiz 14 pontos, um em cada ponto de base, e depois, no último, eu fiz 4 pontos. Então, eu trabalhei no primeiro e no último 4 pontos. Aqui no início eu trabalhei 2, mas eu vou trabalhar mais 2. Então, eu fico com 4 pontos em cada beiradinha, que é para fazer a voltinha, e fiquei com 14 aqui.
Aí dá 16. Trabalhei 4 no primeiro, 4 no último e mais 14 sozinhos aqui. Independente da quantidade de pontos que vocês fizerem, de correntinhas, vocês sempre vão trabalhar 4 em cada beiradinha e 1 em cada ponto de base. Sabendo que os dois lados, cada lado tem que ter o mesmo número de pontos, tá bom? Então, vou continuar aqui fazendo um ponto para cada ponto de base, que são os 14 que a gente fez desse lado, eu vou fazer a mesma coisa do outro. Trabalhei aqui os 14, agora eu tenho aqui a primeira, o último pontinho que eu fiz só 2 meios pontos. Então, eu vou completar os 4, igual nós temos aqui nessa beiradinha. Aí, eu volto lá no mesmo pontinho de base, ó. Aí, vou fazer mais um meio ponto e mais um meio ponto. Então, agora eu completei os 4. Lembra aquela correntinha que eu fiz aqui para virar? Eu vou ignorar ela e vou nessas 2 alcinhas e vou fechar com ponto baixíssimo. Olha como fica bonitinho. Fica certinho dos dois lados e é muito simples, foi a maneira mais simples que eu achei. Então, agora, eu novamente vou fazer uma correntinha, que essa correntinha a gente sempre ignora. Dou a laçada na agulha, vou voltar no mesmo ponto, ó, nas mesmas 2 alcinhas que eu fechei. E vou fazer um meio ponto. Fiz um meio ponto, só tô com um meio ponto aqui, né? Agora eu faço mais um. Vou ficar com 2 meios pontos aqui. E no próximo eu vou fazer também 2 meios pontos. Onde eu comecei com 2 no mesmo ponto de base, agora eu tenho 4. Eu fiz 2 e mais 2, 1 em cada ponto de base. E agora vou voltar trabalhando meus 14 pontos, porque nas laterais não aumenta nada. Eu só aumentei aqui, onde eu tinha 2, botei 2 em cada um. Então, eu fiquei com 4. Porque eu começo com a metade, tá? Eu só vou encerrar, fazer mais 2 em cada ponto de base quando eu encerrar aqui. Vamos lá trabalhar os 14 ou o número de pontos que vocês fizeram aí. Terminei aqui de fazer meus 14, agora aqui onde eu tenho meus 4 da virada, vão virar 8, porque eu vou trabalhar 2 pontos em cada ponto de base. Então, eu faço 2, 1, 2. Um, 2. Sempre trabalhando em meio ponto. 1, 2. No outro, 1, 2. Agora, volto aqui fazendo meus 14, 1 em cada ponto de base. Fiz os meus 14, agora eu vou trabalhar. Eu já tinha feito 2 e 2, agora eu tenho que terminar aqui para fazer os 8 igual eu tenho desse lado. Então, vou trabalhar 1, 2. E aqui no próximo, 1, 2. Olha, não confundam essa alcinha aqui, que essa alcinha aqui é onde a gente fechou, tá? Para fazer a correntinha. Agora, aqui, ó, tem o pontinho alto, a correntinha que a gente fez para subir. Nós vamos aqui, ó, na alcinha de cima, pegando as 2 alcinhas, deixando aqui bem justinho o ponto, puxamos e vamos fechar. Olha, fica redondinho, fica muito bonito, tá vendo? Aqui no fundo da bolsa eu vou fazer 3 carreiras, então agora eu vou começar a terceira, faço uma correntinha, tá vendo? Aí fica essa voltinha aqui, tá vendo? É onde vocês não podem confundir, que não é para colocar ponto aqui. Ele é aqui do fechamento, olha. Tá vendo? A gente fechou aqui, ela não é. Então, ela pertence ao nosso ponto aqui em cima. Então, agora eu faço a correntinha. Quando vocês vierem trabalhar, trabalha até aqui. Fiz a correntinha sempre a gente ignora. Vamos dar laçada na agulha, vamos voltar no mesmo pontinho onde fechamos com ponto baixíssimo, olha.
Vou fazer meu meio ponto. Então, aqui tem só um diferencialzinho. Então, aqui onde eu fechei, eu fiz a correntinha e fiz o meio ponto. Agora, vou fazer mais um meio ponto. Por quê? Eu tô começando do meio para cá. Então, faço 2, faço um separado. Faço 2 no mesmo pontinho de base. E um separado. Então, eu trabalhei em cima dos 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Aí, eu comecei com 2, no mesmo ponto de base. Depois, eu fiz 1. Depois, eu fiz 2. Depois, eu fiz 1. Tá? Então, eu fiz 2, 3, 4, 5, 6. Porque é a metade. Depois, os outros 6 eu vou fazer aqui. Agora, eu vou voltar trabalhando meus 14 meios pontos aqui do lado. Sempre contando que é pra gente não se perder e nem engolir ponto. Terminei de fazer os 14, agora nós vamos fazer tudo que fizemos aqui. Só que aqui eu trabalhei a metade e agora aqui eu trabalho a voltinha completa. Aqui na pontinha eu faço um, depois dos 14, tá? Eu faço um. Depois eu faço 2, depois eu faço 1, depois eu faço 2. 1, 2. Então, vamos contar aqui. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já trabalhei a metade. Agora, eu vou começar o outro lado, igualzinho eu fiz aqui. Começo com 2, 1, 2. Faço 1 no próximo. Depois, eu faço 2 novamente. E encerro com 1. Tá? Então, depois dos 14, ou do número que vocês fizerem aí, serão 12 pontos. Começa com 1, vai para 2, depois faz 1, faz 2, até. Depois, quando chega aqui, fez 6. Começa novamente, faz 2, faz 1, faz 2, faz 1. Para ficar a contagem certinha. Agora, eu volto aqui fazendo meus 14, aí dá certinho. Terminei de fazer os 14. Agora, aqui, nós vamos completar os outros 6, porque 6 eu já fiz. Então, eu começo com 1, faço 2 no mesmo ponto de base. Faço 1 e faço 2 no mesmo ponto de base. Agora, eu ignoro aqui a minha primeira correntinha, vou nas 2 alcinhas para fechar, ó. Lá nas 2 alcinhas, deixo aqui sempre bem justinho e vou fechar com ponto baixíssimo. Olha como fica, bem redondinho e aqui também. Agora, nós vamos começar a fazer o nosso motivo. Se vocês quiserem contar, vai ter sempre 12 aqui, independente do número que vocês tiverem aqui. Então, vocês vão somar, vai ser 12 com 12 e mais a quantidade que vocês fizeram aqui. No meu caso, são 12 com 12 e mais 14 com 14. Na minha bolsa original, são 72, porque eu comecei com 26. Aí, aqui na original, é 12 e 12. Não muda, independente do tamanho da bolsa que vocês fizerem, a quantidade de correntinha aqui nas pontas vão ser sempre 12. Então, na minha original, ficou 12 e 12, com mais 24 de cada lado. Ficaram 72 pontos na minha original, porque eu comecei com 26. Então, vamos agora começar o ponto do nosso motivo. Aqui é o fundo da nossa bolsinha. Vou sempre subir uma correntinha para dar início à carreira, sempre bem justinha. Vou dar laçada na agulha, vou voltar no mesmo ponto de base. Agora, nós não vamos fazer mais nenhum aumento. Então, volto no mesmo ponto de base, puxo o fio. Quando eu puxo o fio, eu faço assim, ó, dou uma voltinha com a agulha
na laçadinha que eu puxei, que eu estava na agulha, e fecho. Dou a laçada, introduzo no ponto seguinte, puxo. Ao invés de eu fazer assim, ó, e puxar, não, eu não faço, eu não dou laçada. No mesmo ponto que eu tô na agulha, eu dou uma voltinha aqui atrás, ó, fica essa torcidinha e fecho. Eu vou começar de novo. Olha, fiz a correntinha, essa correntinha eu sempre faço quando vou iniciar a carreira. Então, eu ignoro sempre ela, tá? Ela é só para dar uma alturinha aqui no meu ponto. E também para ficar um fechamento quase que imperceptível, vocês vão ver. Então, ó, fiz a correntinha, dou laçada na agulha, como se eu fosse fazer um meio ponto, mas é um meio ponto diferente. Ó, introduzo a agulha, puxo. Agora, eu faço assim, eu puxo esse ponto, essa puxada por trás desse pontinho aqui. Agora já desfiou esse fio, tá desfiando, ó. Passo aqui por trás, ó. Puxei, agora sim, eu fico com 2 alcinhas e fecho. Novamente, dou a laçada, vou no próximo ponto, puxo, ó. Tô com a alcinha aqui, ó. Passo ela por trás, ó. Uma por trás da outra, dou uma torcidinha e fecho. Novamente, dou a laçada, vou no próximo, puxo, dou a voltinha na agulha e fecho. Novamente no próximo, ó. Muito simples, ó. Ó, dou e fecho. Olha como fica bonitinho, fica essa torcidinha aqui. É onde dá esse efeito aqui, ó. Maravilhoso, tá vendo? A torcidinha fica aqui, ó. Aqui assim, ó, é a torcidinha, onde fica essa nervurinha aqui, ó. Fica linda, né? Então, vamos aqui novamente. Dou a laçada, lembrem que a partir de agora não tem mais aumento nenhum, nem diminuição. Dou a laçada, vou no próximo ponto, puxo, dou uma torcidinha, ó, torci e fecho. Novamente, vou, puxo, torço e fecho. Novamente, laçada, puxo, torço e fecho. Novamente, dou laçada, torço, puxo e fecho. Olha como vai ficando lindo. E vamos fazer assim por toda a volta, até chegar aqui no finalzinho, ponto sobre ponto. Cheguei aqui ao final, vocês veem que agora ela já vai emborcando um bocadinho, né? Pegando já o formato, porque a gente não fez nenhum aumento. Cheguei aqui ao final, vocês cuidado sempre para não confundir essa laçadinha que fica aqui grudadinha. Por isso que eu digo, faz o ponto aqui na hora de fechar bem justinho, tá? Pra gente não confundir. Aí, nós vamos aqui, ó, nas 2 alcinhas, aqui tem a correntinha, ó, que a gente faz. A gente vai nessas 2 alcinhas aqui de cima, ó, bem em cima do primeiro ponto. Deixamos aqui, ó, tudo bem justinho na agulha e vamos puxar e fazer um ponto baixíssimo. Ó, o fechamento fica maravilhoso, tá? Fizemos o ponto baixinho, vamos fazer agora a correntinha. Fiz a correntinha. Essa correntinha é só para iniciar. Agora, vamos começar de novo. Daqui para frente, quantas carreiras vocês acharem necessário fazer, é sempre igual. Lá na bolsa original, eu fiz 14 carreiras. Então, fiz a correntinha, dou a laçada, volto sempre no mesmo ponto onde eu fechei. Puxo, ó, puxei, torço a minha agulha, ó, torci. E agora, eu fecho os 2 que ficam na agulha. Novamente, dou a laçada, vou lá, puxo, torço e fecho as 2 que ficam na agulha. Novamente, ó, sempre pegando essas 2 alcinhas em cima do ponto. Vou, puxo, torço a agulha. É tão simples, vocês já vão fazendo isso automaticamente, é bem rápido. Ó, fecho as 2 que ficam na agulha, ó. Novamente, vou lá, puxo, torço e fecho. Novamente, vou no próximo ponto, torço e fecho. Novamente, ó, torço e fecho. Novamente, laçada, vou pro próximo, torço, fica sempre as 2 na agulha, fecho.
Novamente, vou, puxo, torço e fecho. Novamente, vou, puxo, torço e fecho. Já sentiram que é bem rápido, né? E olha como vai dando, que bonito, né? Então, vamos fazer até o finalzinho, sempre contando os pontos, para não perder, nem aumentar e nem diminuir, tá? Porque a nossa bolsinha daqui pra frente, ela fica mais retinha. Olha que maravilha. Vou fechar mais essa carreira com vocês e dar início a outra, e aí vocês vão fazer até chegar ao tamanho que preferirem. Fiz aqui o último ponto, aí vocês veem que ele vai emborcando, né? Bonitinho, os dois lados. Agora eu tenho aqui a correntinha e vou fechar nas duas alcinhas de cima, que é em cima do primeiro ponto. Sempre bem justinho, puxa bem, que é para ficar um fechamento bem fechadinho, olha. Vai ficando bem fechadinho. Logo após a gente faz a correntinha para iniciar a próxima carreira. Fiz a correntinha, dou a laçada na agulha, volto no mesmo ponto de base, puxo o fio, aí a gente vai, ó, roda a agulha, passa aqui no meio, né? Entre a correntinha e o ponto que a gente puxou e fecha em cima quando tem duas alcinhas na agulha. Novamente, ó, dá a rodadinha e novamente dá a rodadinha. É muito simples, gente, uma delícia de fazer esse ponto, vocês vão amar. Olha, vai ficando assim, vocês veem que o fechamento, olha, ele fica quase que imperceptível. Nós é que estamos fazendo que a gente percebe mais um bocadinho. Então, vocês vão fazer agora, seguindo até o tamanho que vocês desejarem. Não esqueçam que eu gosto também de falar, vai sempre contando para não perder ponto, tá? Que é para ficar sempre bonitinha e com a mesma quantidade de pontos. Olha como fica linda, né? Então, agora eu vou pegar a original. Então, eu tô aqui com a original, tá? Lá na amostra eu usei a agulha 3,5, mas na original eu tô usando a 4. Então, depois que a gente faz o fundo com as 3 carreiras, no ponto fantasia, eu fiz aqui 14 pontos, 14 carreiras. Botei ela assim bem justinha, certinha, e separei 10 pontos aqui e 10 aqui, pra gente fazer só um biquinho aqui, onde nós vamos colocar nossa alça. Quero mostrar pra vocês aqui, ó, onde a gente fez a emenda, fica quase que imperceptível, tá vendo? Fazendo bem fechadinho, bem justinho, nem aparece, só mesmo a gente que conhece o crochê. Então, vamos fazer agora, eu vou aqui nesse lado de cá, como eu quero fazer o biquinho começando aqui, até aqui, para formar o biquinho inteiro, eu vou cortar esse fio e vou emendar novamente. Aí, quando eu vou fazer um lado aqui e depois vou fazer o outro lado com vocês. Pronto, eu já fiz esse ladinho de cá, para facilitar, e agora nós vamos fazer o de cá. Então, independente de qualquer tamanho que vocês fizerem, vocês vão sempre trabalhar. Por isso que eu falei lá no início que é bom vocês fazerem sempre número par de correntinhas no final, que é para aqui terminar com o número par e você ficar fácil a divisão. O meu, como tem 72, eu separei 10 aqui para fazer o biquinho, 10 aqui para fazer o biquinho, e fiquei com 26 na frente e 26 atrás. Uma numeração certinha, não me deu problema na hora de dividir. Independente do tamanho que vocês forem fazer a bolsa, sempre vocês vão separar 10 de cada lado. E deixa a divisão aqui do meio com a mesma quantidade, frente e para um lado e para o outro, né? Porque não existe frente e costa, né? Então, agora aqui, eu já sei que eu vou trabalhar nesse aqui. Então, eu já tiro o lado de cá e deixo só do lado de lá para mim não me perder. Então, daqui para cá, daqui até o meu marcador, eu já sei que eu tenho 10 pontos. Introduzo a agulha aqui. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Quando eu finalizei, eu cortei, aí fui trazendo o fio aqui por dentro para depois encerrar. E esse aqui é o que eu comecei. Eu comecei do lado de cá, fui trazendo ele para cá, deixei os dois juntinhos aqui para depois finalizar e aqui da finalização, tá bom?
porque vocês estão vendo aqui tanto fio, aí eu já tô mostrando pra vocês. Então, o que vocês vão fazer? Tanto de um lado quanto de outro. Vai pegar o fio, esse fio aqui, como é um fio que escorrega um bocadinho, aí eu deixo sempre um pouquinho grandinho. Olha, vocês querem que eu suba aqui um pouquinho mais para ficar melhor a visualização, ó. Introduzi na correntinha onde eu falo correntinha, que aqui em cima parece uma correntinha, né? Introduzo no ponto onde eu marquei, puxo e faço uma laçadinha. Fiz a laçadinha, dou a voltinha na minha agulha lá, ó. Tá vendo aqui o fiozinho? Eu vou deixar ele aqui que eu vou trabalhando por cima dele. Ó, dei a voltinha na agulha, puxo o fio, aí dou aquela voltinha, porque a gente vai fazer o mesmo pontinho aqui, ó. Dei e vou fechar os dois aqui. Aqui tá um pouquinho soltinho, mas a gente tá com o fio aqui, ó, a gente puxa pra ele ficar bem firme. Agora, eu vou fazer aqui 10 pontos. Fiz um aqui e vou fazer 10. Do mesmo jeitinho que a gente fez o corpo da nossa bolsa. Esse fio aqui só é um pouquinho complicado, porque ele escorrega. E a posição que eu fico aqui fica ruim. Mas, ó, eu dou a voltinha na agulha e faço. Eu sempre puxo bem, que é pra ficar bem justinho. Novamente, puxo, dou a voltinha na agulha e fecho. E vou fazer assim por 10. Já fiz 3, vou fazer até completar 10, que vai ser onde tá o meu marcador. Fiz 9, o meu marcador tá aqui, ó, nesse pontinho, é aqui que eu vou encerrar. Tiro. Ó, esse fiozinho aqui eu vim trabalhando com ele aqui, eu vou sempre dando uma ajustadinha pro último ponto aqui, ó, que é o primeiro, né, não ficar soltando. Vou aqui, ó, vou laçar e vou fazer o meu último ponto, que é o 10º. Dou a voltinha e fecho. Pronto, agora esse fiozinho fica aqui para depois eu arrematar. Agora eu vou fazer a segunda carreirinha. Faço a minha correntinha para subir, viro e vou trabalhar em cima desses 10. Dou a laçada, vou no primeiro, faço a minha voltinha com a agulha, ó, aqui fica bem justinho, ó, fiquei com as duas laçadinhas, só que eu não vou fechar. Vou fazer a mesma coisa no segundo, puxar da minha voltinha com a agulha, ó. Novamente, no terceiro, vou da minha voltinha com a agulha. Então, tô com 3, só que eu tô com 4 porque é do início, né? Onde eu fiz a correntinha. Agora, eu fecho todos os 4 aqui. Ó, fechei. Agora, eu vou pegar 2, porque eu tenho 10 pontos, então, fico 3. Agora, eu vou trabalhar mais 2, vou completar 5. Vou fazer a mesma coisa, ó. Faço a voltinha, mas não fecho. Dou a laçada, vou novamente no próximo, faço a voltinha, agora sim vou fechar. Então, já trabalhei em 3, agora trabalhei em 2, trabalhei em 5, né? Então, fechei. Agora, vou trabalhar nos outros 5 do mesmo jeitinho, só que eu começo ao contrário, né? Fecho primeiro 2 juntos, 1 e 2. Fecho. E agora, vou fechar os 3 da ponta, igual eu fiz aqui no início. Vou pegar 3, ó, 1, 2 e 3, que é o últimozinho aqui da ponta. Puxo o fio, faço a minha voltinha com a agulha e fecho. Fechei. Agora, eu faço a minha correntinha, vou virar. Então, meus 10 viraram 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Agora, o que que eu faço? Não dou laçada, agora eu não dou laçada. Vou introduzir a agulha e vou puxar, vou deixar na agulha. Vou introduzir a agulha e vou puxar, vai ficar na agulha. Vou introduzir novamente, puxar, fica na agulha. Já introduzi 3 vezes. E vou no último aqui, introduzo e puxo. Fico com 5 alcinhas, porque a primeira é do início. Agora, eu fecho tudo junto. Olha, fico com esse biquinho. Agora, eu faço uma correntinha e vou fazer mais uma, porque esse fio aqui, ele escorrega muito. Então, eu prefiro fazer 2 correntinhas aqui. Então, eu já fiquei com meus 2 biquinhos prontos. Tá vendo? Ele fica assim. Tá? Onde a gente vai colocar a nossa alcinha. Tá vendo que linda? Então,
Agora, nós vamos fazer uma carreirinha aqui de acabamento antes de colocarmos a alça. Fiz as 2 correntinhas. Se você achar que 2 correntinhas ficou grosso, você desmancha, tá bom? Então, fiz as 2 correntinhas. Eu vou passar aqui pro próximo ponto. Vamos pegando os pontinhos, um do lado do outro, e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, eu vou trabalhar aqui com ponto baixíssimo por toda a volta. Aí, a gente vai pegando os pontos que estão mais próximos a gente, ó. Ó, a gente vai vendo e vai achando, ó. Pra ficar bem bonitinho. Não esquece que a mesma coisa que a gente fizer de um lado, tem que fazer do outro. Então, como eu tenho esse fio aqui, eu gosto sempre pra ele ficar bem... Eu vou aqui na alcinha de trás, ó. E vou fazer aqui uma laçada nele, que é pra ele não escorregar lá por dentro, tá? Que ele escorrega bastante. Depois eu deixando uma pontinha dele pra fora, esse aqui é aquele fio que queima, eu posso até queimar a pontinha dele. Então, agora, ó, fiz aqui, ó, nesse. Vou descer e vou fazer... Não vou fazer aqui nessa curvinha, vou fazer lá no próximo, ó. Que é pra ficar assim, não ficar aquele buraquinho pra dentro. Vou trabalhar aqui. Esse fio, ele não vai ficar escondido, porque como a gente trabalhando com ponto baixíssimo, ele acaba ficando solto aqui. Mas é um fio que depois a gente arremata, tá? Já tem um nozinho nele ali pra ele não escorregar. Ó, vou fazendo agora ponto por ponto, ponto baixíssimo. Vocês estão entendendo, não tá? Ó, ponto por ponto, ponto baixíssimo. Só para dar um arremate na nossa bolsa. Ó, ponto baixíssimo. Aí, introduz, puxa e passa pela laçada que tá na agulha, ó. Vai ficando assim, vai ficando grossinho aqui, ó. E com esse acabamento lindo. Vamos fazendo ponto sobre ponto. Aqui, não esquece que aqui a gente tem que sempre colocar a mesma quantidade de pontos. E quando a gente fizer aqui o biquinho, a gente vai seguindo a mesma quantidade de pontos também que a gente colocar no biquinho, que é para não ficar feio, não ficar torto, tá bom? Então, vamos fazer assim por toda a volta. Ó, como fica, terminei aqui, fiz toda a volta. Quero mostrar pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, eu fiz 4 pontos baixíssimos até chegar ao meio e mais 4 do meio pra cá. Então, eu fiz 4 de cada lado, fiz 8 pontos baixíssimos aqui nessa voltinha, tá? Nos 2 lados, iguaizinhos, e aqui no centro também o mesmo número de ponto baixíssimo. Olha, aqui fica um acabamento perfeito, porque aqui nós vamos colocar um fecho. O meu fecho aqui eu vou colocar de 20 centímetros. Se vocês quiserem, pode botar também aquele botãozinho imantado ou fecho, tá? Eu vou dar preferência ao fecho, que eu quero uma bolsa bem fechadinha. Aqui, ó, eu já vou cortar o fio, fiz uma correntinha e vou cortar o fio. E vou arrematar, ó, fiz todos os arremates aqui e deixei umzinho para fazer com vocês, só para vocês terem a ideia de como eu faço usando esse fio aqui, tá? Aí, a gente vai passando devagarzinho, assim, como ele é um fio grosso, por dentro dos pontos mais próximos que tiver. Aí, eu procuro sempre essas alcinhas maiores, tá? Dou uma travadinha, ó, voltando no mesmo fiozinho, dando 2 voltas. E vou descendo. Vou até onde sobrar só um pedacinho do fio para me queimar. Vou passando aqui por dentro. Ó, eu fui passando assim por dentro e deixei só uma beiradinha, tá vendo? Tá bem passadinho aqui, ele não vai escapulir de jeito nenhum. E aqui, como esse fio, ele derrete um pouquinho e cola, eu faço assim, ó. E vou com o meu, tá vendo? Já colei. É só eu esquentar a pontinha e aqui mesmo, ó, já tá até usadinho bastante. Vou, faço assim e colo. Se vocês quiserem também, para ter mais segurança, para saber que ele ficou bem coladinho, pega um fio fino de costura na agulha e costura essa pontinha dele assim para prender, se vocês acharem que assim não se sentem bem seguro. Depois de arrematado, de tudo arrematadinho, nós vamos colocar o zíper. Eu já alfinetei aqui, porque para não perder muito tempo com o vídeo, né, de eu alfinetar aqui na frente de vocês, só vou explicar. Aqui, na minha bolsa, o zíper,
porque eu só tô colocando daqui dessa pontinha a essa. Não tô indo até lá o finalzinho, não. Então, meu zíper teria que ser de 20 centímetros, mas eu não consegui encontrar na cor que eu queria, até eu queria um pouquinho mais claro que esse cinza, também não consegui, mas como ele fica bem embutidinho aqui dentro, só fica com essa pontinha de fora, não vai ter problema. Aí, o que sobrou do meu zíper, olha, depois eu vou dobrar e vou costurar, e posso cortar até um pedacinho dele, tá? Porque aqui, ó, essa pontinha e a outra pontinha eu não coloco o zíper. Aqui fica abertinho, aqui fica fechado porque é o início do zíper, mas não tem até lá o finalzinho, tá vendo? Aqui, ó, só vai até essa curvinha de cada lado, 20 centímetros. O que que eu fiz? Alfinetei ele todo aqui por dentro, com essa pontinha onde a gente fecha só aparecendo. Dá para vocês perceberem, tá vendo? E agora, a gente alfineta os dois lados, né? Que é para ficar certinho, ver se tá fechando bem. Agora, nós vamos usar uma agulha comum, que não é agulha de tapeceiro, dou preferência assim, e um fio com a cor mais parecida, na verdade é mais parecida com a da bolsa, para não aparecer aqui fora. E esse fio que eu tô usando é um fio para pesponto, ele é mais grossinho do que um fio comum de costura. Aí, a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar por esse lado, por essa pontinha aqui. O meu fio tá aqui e eu fiz a bolinha do meu fio, tá? Aqui assim. Então, eu vou começar aqui, ó, onde eu tenho o início do zíper. Vou lá por trás, ó, esconder a minha bolinha primeiro. Escondo a minha bolinha. Passei, ó, daqui pra lá, dentro do zíper, que é pra esconder minha bolinha. Essa parte da costura, gente, vocês... Eu não sou muito boa costureira, não sou muito boa, não sou nada boa, né? Costureira, eu sou crocheteira, né? Então, já meu fio já tá lá no zíper, tá só no zíper. Agora, eu volto com ele aqui por dentro, ó, pegando o zíper e vou passar aqui sempre por dentro, aonde nós fizemos o ponto baixíssimo, que é para ficar bem escondidinho. Então, vou procurar sempre com muita calma, ó, isso tem que ser feito assim com muito carinho, ó. A agulha saiu aqui, tá vendo? Aí, aqui eu venho, puxo o fio todinho. Depois que eu puxo o fio todinho, eu volto com ele aqui por dentro, sempre por dentro do mesmo ponto, ó. Ó, vou lá de novo e saindo sempre abaixo de onde vai passar o carrinho do fecho, porque senão a gente não consegue fechar. E vou levando pra lá e pra cá até ficar bem firme, tá? Ó, vou procurando fazer pontinhos miúdos, ó, passei e voltei, ó, por dentro do ponto. Procurando fazer pontos miúdos para não ficar feio o meu outro lado, porque aqui tá tampando, mas depois eu vou mostrar para vocês quando tiver pronto. Porque o meu fio é diferente da cor do fecho, então se ficar muito feio aqui também vai ficar aparente. Terminei aqui a colocação do zíper, olha como fica bonito, quase não aparece, só aparece mesmo a partezinha de cima. Aqui, ó, vou abrir, olha como fica por dentro. Procurei fazer uns pontos bem pequenininhos e sempre pegando aqui por dentro onde nós fizemos o ponto baixíssimo, tá? Olha, aqui não aparece nada, inclusive porque o fio que eu usei é quase a mesma cor do fio. E aqui, olha, eu como coloquei ele maiorzinho, comprei maior, deixei, não cortei, deixei, porque depois que eu forrar, eu vou vir com forro aqui por cima, vai esconder esse pedacinho aqui melhor do que cortar, porque pode desfiar. Então, assim ficou o meu zíper, tá, gente? Eu evitei colocar muito lá no cantinho, que depois eu vou dizer pra vocês por quê. E aqui também eu venho até aqui, ó. Tá vendo? Esses dois cantinhos aqui eu não coloquei. Agora, nós vamos fazer a alça. Separei aqui 9 metros de fio. Deixei 4,5 metros para cada lado e
dobrei ao meio, né? E no meiozinho eu coloquei já o mosquetão para desse lado não precisar fazer nenhum tipo de arremate. Meu fio tá aqui esticadinho no dedo, introduzo a agulha aqui aonde a gente começa a fazer a alça no mosquetão. Puxo os 2 fios, porque eu tô trabalhando com 2 fios. Puxei os 2 fios, faço aqui um ponto baixo, introduzo a agulha de novo e faço outro ponto baixo. Sempre tendo cuidado de puxar os 2 fios. Puxei, agora eu vou começar a fazer o ponto da alça. Volto aqui nessas 2 alcinhas, sempre vão ser 2 porque a gente tá trabalhando com fio duplo. Introduzo a agulha e passo o fio por dentro dos 2. Volto em 2 alcinhas, tá vendo aqui? Porque eu tô trabalhando com fio duplo. E puxo por dentro dos 2. Novamente, passo por 2 alcinhas, sempre as 2 alcinhas que estão na frente. Puxo o fio e passo por dentro dos 2. Novamente, tá aqui, deixa sempre aqui bem frouxinho para facilitar. Aí você fica assim, ó, passou pelas 2 alcinhas da frente, aí vai lá, pega o fio e passa por dentro dos 2. Ó, entrou nas 2 alcinhas, fico com 4 aqui em cima, essa aqui sempre fica mais frouxinha para facilitar. Agora eu puxo os 2 fios e passo por dentro dos 2. Novamente, entro nas 2 primeiras, puxo o fio e passo por dentro dos 2. Novamente, nas 2 primeiras, ó, vou lá, puxo o fio e passo por dentro dos 2. Olha como vai ficando bonito, gente, um trançadinho bonito, ó, grossinho. E nós vamos fazer assim até o tamanho que a gente quiser. No meu caso, eu vou fazer 50 centímetros. Vamos lá, até chegar do outro lado para a gente colocar outro mosquetão. Terminei aqui a minha alça. Depois eu vou dar todas as medidas certinhas para vocês. Já tenho um mosquetãozinho de um lado, agora vou colocar do outro. Vou procurar fazer da mesma forma. Tô aqui, ó, vou cortar o fio, gente. Eu tô com as 2 perninhas aqui. Vou cortar que é para fazer e ficar mais fácil. Usei até aqui eu tenho meus 9,5, 9 metros de fio, tá? 4,5 de cada lado. Vou puxar aqui para não desmanchar, porque esse fio escorrega bastante, né? E vou introduzir a agulha aqui de novo. Vou pegar o fio, ó, por dentro do mosquetão e passar aqui no meu último, onde eu dei a minha última laçada. Agora eu vou lá no mosquetão e vou fazer um ponto baixo. Vou dar uma olhadinha e vou ver se vai ficar parecido com o outro. Olha, vai, ó, ficou. Tá vendo? Agora aqui eu vou ter que passar de novo aqui por dentro, dar uma ajustada nesse ponto, ó, para ficar bem justinho e dar uma ajeitada. Olha, a gente dá uma ajeitadinha. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse fio, esconder aqui por dentro e dar uma queimadinha nele, como eu ensinei a vocês a fazer lá na bolsa. Terminei aqui a nossa bolsinha, olha, com a alcinha. Essa alcinha é super simples, mas é muito bonita, tá vendo? Coloquei aqui o mosquetãozinho, ó, coloquei aqui assim nas pontinhas. Pode ser colocado também aqui assim, vocês é que vão escolher. E assim, o fio é que vai determinar a elegância da bolsinha também, né, gente? Esse fio aqui é um fio que deixa a bolsinha até um pouquinho mais social. Ela fica super linda, olha, para qualquer ocasião, né, gente? Ela tem essa alcinha pequena porque você coloca ela no ombro, mas ela fica assim bem quase debaixo do braço. Não é uma bolsinha para ficar tiracolo lá embaixo. Muito bonita, gente. Olha, eu tô apaixonada. Ficou super, ó, confortável. Dá bastante coisa. Coloquei aqui o restinho do fio. Fica super confortável, dá bastante coisa aqui dentro. E tem mais um detalhe que eu quero falar com vocês. Tirei a alcinha. Aí, o que a gente vai fazer? Colocar essa pontinha um pouquinho aqui para dentro. E essa daqui também, um pouquinho para dentro.
ó. E ela fica uma bolsinha de mão que você pode, se não quiser usar a alça, pode usar. Ou então você pode até botar a própria alça aqui para dentro. Solta só um lado, deixa a alça aqui por dentro, presa de um lado. Se você quiser no meio da rua, quiser colocar a alça, você coloca. Vamos agora às medidas. Aqui, olha, ela abertinha. Ela assim, ó, de largura. Ela ficou com 25 centímetros. De altura, lá das correntinhas centrais, que é aqui, olha, ficou com 18 centímetros de altura. E a alça, contando com mosquetão, ó, contando com mosquetão, ficou com 46 centímetros, quase 47. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse projeto da nossa bolsinha, nossa clutch, assim também é chamada, tá? E que vocês vendam ou façam para vocês mesmos. Peço que deixem aí um like para mim, que se inscrevam no canal e que compartilhem esse vídeo aí com seus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.